saúde e bem-estar, tá? E ainda cercada em momentos que você precisa ter um pouco mais de intimidade. Na verdade, a gente vai falar sobre a massagem tântrica, que ainda é muito cercada de tabus, né? Mas que é muito boa e tem muitos benefícios para o nosso corpo e autoestima também. E hoje a gente convidou o consultor Gustavo Rodroli, né? Para nos dar dicas aí sobre essa massagem e também trazer outros benefícios que ela pode trazer, tanto para o homem quanto para a mulher, para uma série de coisas. Gente, a gente preparou um VT para explicar um pouquinho melhor para vocês. Vamos ver. Stefânia, muito diferente do que as pessoas imaginam, a massagem tântrica tem como base a filosofia tantra e vai muito além de ser apenas uma massagem erótica, viu? Essa técnica promete ainda remover dos pacientes possíveis bloqueios aí físicos, emocionais, mentais e até psicossomáticos. Elogiados por uns e visto com desconfiança por outros, a massagem tântrica promete benefícios surpreendentes. A técnica, originária da Índia e com mais de 5.000 anos de existência, é mais que uma massagem convencional. Seu objetivo não é relaxar os músculos e aliviar tensões do dia a dia, mas sim excitar o sensorial do corpo inteiro, promovendo um novo entendimento do prazer. Embora tenha um caráter erótico, a massagem tântrica não é apenas um momento de estímulo sexual. Ela funciona como excelente estratégia terapêutica para o processo de autoconhecimento, ajudando a superar traumas, bloqueios e inibições. Para além da busca pelo sexo e prazer, esse estilo de massagem busca uma maior circulação da energia vital nos chakras por meio dos toques. Tá aí, gente, que bacana, né? Super interessante. Por isso que a gente resolveu trazer esse assunto e abordar na segundona para vocês começarem também a semana bem mais leve. Hoje a gente recebe aqui o Gustavo, que é consultor, já trabalha com isso, ele estava me falando já há mais de 8 anos, né, Gustavo? Bom, eu estava perguntando aqui para ele, para falar para vocês aí de casa, como funciona a massagem tântrica, né, dentro de... para trazer essa questão do bem-estar, como ela pode ser usada, né, para essa questão, Gustavo? Isso, bom dia, gente. Na verdade, assim, a massagem tântrica ela é uma ressignificação, né, do nosso sensitivo, da nossa transformação, né, em relação a trabalhar no despertar dessas energias. Porque a gente vive em uma sociedade que a gente tem muitos bloqueios. Então, essa massagem, ela é bem mais do que a parte que ela é vista, no caso, pela internet, como algo voltado para o mais erótico. E não é, né? E não é. Ela é mais ressignificação mesmo das próprias energias. E é isso que a gente busca hoje em dia, realmente ressignificar essas energias. E como vocês conseguem captar essas energias com a massagem, Gustavo? Bom, na verdade, assim, eu trabalho com um modelo de massagem, né? Então, eu recebo a massagem há 4 anos. Já tem um contato um pouco mais aprofundado. Então, assim, à medida que você vai recebendo essa massagem, ou você vai trocando essa massagem, você vai se ressignificando. Então, assim, é algo gradativo. De um primeiro contato, lógico que, assim, dependendo da pessoa, dependendo dos bloqueios dessa pessoa, a ressignificação das energias, ela vai ser um pouco mais forte. E como que ela trabalha esses estados emocionais, assim? Como que ela consegue trabalhar o corpo e trabalhar o emocional da pessoa? Nessa questão da junção das energias, o que acontece? Ela é uma massagem que é feita, no caso, ela não se desliga, né, da parte da questão do orgasmo, só que o orgasmo ele é colocado como algo sagrado, como algo que ele vai gerenciar as nossas energias. Então, a gente leva isso para a vida. A gente se torna mais paciente, a gente trabalha a questão da ansiedade. Por exemplo, comigo mesmo aconteceu isso. Em 2016, eu tive uma crise de ansiedade muito grande. E aí foi quando eu tive o contato mais direto com a massagem. Então, assim, eu já estava praticamente a tomar remédios, né? Sim. Da terapia, a médica já tinha passado para falar com o psiquiatra para dar indicação de remédios. Entendi. E eu procurei uma forma mais alternativa de tratar essa ansiedade. Hoje em dia, sim, até as pessoas que já me conheciam antes falam que eu sou uma pessoa mais paciente, que a gente aprende a lidar melhor com as situações. A gente Ela tem trabalha... aquele foco no resolver das coisas, né? Sem falar também, assim, que você se torna uma pessoa muito mais alegre. Hoje em dia, tipo assim, não tem um dia que eu acorde triste, sabe? Tipo, sempre tem aquela questão das energias, de procurar
até ajudar mesmo as outras pessoas quando você vê alguém triste, você já sabe como lidar mais ou menos, às vezes uma palavra, sabe? Uma conexão de energia mesmo direto com a pessoa. Olha, gente, que interessante, né? Muito interessante a gente estar abordando esses assuntos também, porque a gente estava conversando aqui com o Gustavo, ele estava me falando que a massagem em si, além de melhorar essa questão psicológica, né? Ansiedade e outras coisas que acarretam, ela também ajuda em algumas disfunções. Que disfunções são essas, Estefânia? Disfunções não só femininas, mas também masculinas, né, Gustavo? Isso. A gente pode citar, por exemplo, hoje em dia é muito comum a gente falar sobre problemas que alguns homens ou algumas mulheres sofrem, justamente provocados muitas vezes por ansiedade, por estresse, por várias coisas que hoje em dia é muito comum. Então, ela age diretamente, até porque a massagem, essa questão da energia, a gente vai trabalhar o autocontrole. Então, assim, a gente tem um domínio maior do nosso próprio corpo, da nossa mente, então isso vai ajudar diretamente. Então, eu como consultor sensual, o primeiro contato que o cliente tem comigo é justamente isso. Então, às vezes ele não sabe, ou ela não sabe, que essa massagem, quais são os poderes dessa massagem. Ou às vezes não tem um conhecimento do que essa massagem é capaz. Então, a gente pode, nesse primeiro contato, indicar para um profissional, no caso um psicólogo, ou às vezes, muitas vezes um urologista, Sim. ou um proctologista. E aí, esses Vocês profissionais... conseguem descobrir essas disfunções no decorrer da massagem, né? Na verdade, não é exatamente na massagem. Quando essa pessoa procura um profissional como esses que eu citei, esses profissionais geralmente indicam a massagem como algo de resultado, né? Tipo, como algo que pode ser sem trabalhar muitas vezes com remédios, com medicações. Então, tipo, é como se fosse uma segunda opção. Ou muitas vezes a primeira, dependendo do tipo de disfunção que essa pessoa possa ter. A massagem modifica para o homem e para a mulher? Tipo, se ele vai até o lugar procurando determinada ajuda, ele modifica, tipo, a massagem feita para o homem é diferente da massagem feita para a mulher? Geralmente é a mesma linha, certo? A gente tem uma massagem que é feita antes, que não chega a ser um contato direto, chamada sensitive, que é uma massagem feita com a ponta dos dedos, justamente para despertar os pontos de energia. Então, assim, essa massagem, muitas vezes, ela já é suficiente para desbloquear o corpo. Então, automaticamente, você nota que as pessoas, quando estão recebendo a massagem, elas ficam bastante arrepiadas, elas descobrem toques em partes que geralmente a pessoa não sabe que tem essa sensibilidade. Então, isso que vai facilitar aquele corpo, aquele templo, como algo que possa descobrir, entendeu? Então, assim, muitas vezes a maioria das disfunções, elas são provocadas por esses bloqueios, porque geralmente a mulher ela é muito privada, né? Tipo, de vários fatores, não só da vida sexual, mas também, e o homem, a gente pode se dizer que a gente é muito mal educado, vamos dizer assim, na parte voltada para o sexual. Então, assim, muitas vezes a gente cresce com muitos medos, a gente cresce, às vezes a gente tem vontade de fazer uma coisa, mas a gente é muito reprimido. A família também, família né? Si, isso, a questão da tradição familiar. Então, assim, tem vários pontos que acarretam isso no futuro. Então, muitas vezes a gente não sabe por que um homem vem a ter um tipo de, sei lá, de uma ejaculação precoce, uma mulher muitas vezes vai descobrir um orgasmo com 37 anos. Então, assim, é muito questão de conhecimento mesmo. Quando você começa a buscar o conhecimento por parte da massagem, na essência, é muito bacana porque, assim, você vai ver essa transformação, certo? Então, assim... Ontem mesmo participei de um minicurso e tinha uma cliente que ela falou que se soubesse tinha começado a fazer tipo, há muito mais tempo. Nossa, porque é uma sensação tão incrível, é um êxtase tão incrível que muitas vezes a gente não consegue explicar em palavras. Só você sentindo mesmo. E a sensação de bem-estar, não momentânea, mas agora, né? Tipo... Pronto, uma parte muito bacana também é porque isso vai se estender durante toda a vida. Ai, que legal! Então, assim, por exemplo, eu fiz a massagem hoje pela manhã. Durante todo o dia, o meu corpo vai dar vibrações. Tipo, eu chego em casa e o corpo vai estar lá, às vezes tremendo, às vezes me arrepiando. Nossa! Vai dar sensações de tanta carga energética que o corpo é capaz. Os meninos aqui ficaram... Agora, eu pergunto pra você, aqui no nosso estado, é um dos poucos estados que tem esse curso, né? Que também está trazendo esse benefício, Isso. na verdade, para várias pessoas, né? Vocês recebem também pessoas de fora? É muito bacana a gente escutar isso de pessoas de fora, né? Falar, nossa, isso acontece em Teresina.
Realmente, assim, aqui foi um dos lugares, né, dos poucos lugares que a gente sabe que tem. Na verdade, tem cursos, tem mini Essa aí que tá cursos. passando, desculpa te interromper, inicialmente foi essa que tu falou que é a Sensitive, né? Não, a Sensitive, ela é feita com a ponta dos dedos. Ela não chega a tocar o corpo por si só. Não toca o corpo. Não. Volta aí, Júnior, pra gente mostrar pra ele, pra ver se aquela primeira imagem é aquela Sensitive. A primeira imagem que passa. Não, essa... Isso, É exatamente. a Sensitive, né? Isso. É feito com a mão no formato que a gente chama de garras de tigre. Ela é feita somente para despertar as energias do corpo, certo? Então, assim, esse contato sem triscar, você consegue ver como se fosse uma energia tirando do seu corpo esses bloqueios. Nossa. Então, automaticamente, o corpo ele dá reações. Fica arrepiado, a gente sente o couro cabeludo sendo um pouco estimulado também, certo? Então ela é feita em todo o corpo, da ponta dos dedos, à nuca, E que também aos libera pés. tensões que a gente tem no Isso. dia a dia, né, Gustavo? Essas tensões, elas são justamente assim, a sensitiva ela serve para as duas coisas. Olha, eu estou aqui recebendo mensagem, Gustavo, mas volta a falar o que você estava me falando a respeito do nosso estado ser um estado de representatividade a respeito dessa massagem, levando bem-estar e qualidade de vida para muitas pessoas, né? Isso. O que a gente pode ver é que Teresina foi Teresina foi uma das capitais que introduziu isso, né? Já tem levado até para alguns lugares do interior, tem mini cursos, tem oficinas, tem workshops que são feitos ao vivo. Então, assim, a pessoa ela deixa de ver aquilo que viu na internet, ou às vezes tem curiosidade de ver como que acontece a massagem, e no workshop geralmente é feito justamente a prática na prática. Então tem a parte introdutória, né, que é no caso a teoria, mas a pessoa vai ver tanto no corpo masculino quanto no corpo feminino. Né? Então ela vai desmistificar. Geralmente quando a pessoa vai para um mini curso, para uma oficina, para colocar mesmo a mão na massa, no caso ter contato direto em aprender a fazer a massagem, geralmente essa pessoa já tem passado pelo workshop. Porque o workshop ele é mais demonstrativo. Então, se você tem dúvida, geralmente o workshop ele é mais indicado. E há 4 anos a gente já faz esse trabalho. Tem contraindicação, Gustavo? Não, né? Geralmente, assim, como é uma massagem feita em um corpo nu, acima de 18 anos não tem uma contraindicação. Geralmente não se é feito em mulheres grávidas. Geralmente, dependendo do mês que a mulher esteja, é autorizado geralmente só a sensitive. Por quê? Porque geralmente é liberado muitos hormônios, que às vezes podem provocar um aborto espontâneo. De tanta liberação. Ocitocina, vários outros hormônios que podem ser liberados. Então, geralmente não é recomendado a mulheres grávidas ela completa. Tá aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Gustavo, muito interessante, né? Eu acredito que os nossos telespectadores estão sempre procurando uma melhor qualidade de vida, procurando um bem-estar melhor, né? Isso. E assim, por isso que a gente sempre busca trazer para vocês, e vocês aí de casa que mandam sugestões pra gente, a gente trouxe o Gustavo para falar para vocês sobre essa massagem, para também mostrar para vocês e tirar esse tabu de que é algo proibido, né, Gustavo? Isso. E que não é, muito pelo contrário, é algo saudável. Isso, até fala assim, que tudo que é saudável na nossa vida, a gente não tem por que não se permitir a isso. Então, a massagem, diferente do que a gente coloca na internet, a gente vê pessoas que associam geralmente isso até ao sexo diretamente. E não é, né? E não é. Ele é algo muito benéfico, né? E principalmente no dia de hoje, que a gente trabalha muito essa questão. Tipo, hoje em dia é muito comum pessoas com ansiedade, né? Ah, nossa, com o mundo problemas... tá assim, nessa selva de pedras, né? Isso, então isso é algo muito recomendado e é uma verdadeira terapia. Gente, tá aí. Então fica a dica para vocês. Coloca o contato do Gustavo aí na telinha. Caso o pessoal de casa queira tirar, esclarecer, fazer alguma pergunta, né? Isso. Fica à vontade, tá, gente? Tá aí no Instagram dele. E vocês podem falar com o Gustavo, tá bom? Adorei, Gustavo, Também. você Eu que trazer agradeço pra pelo gente espaço, tá certo? esclarecer mais sobre esse assunto. Bem Pronto. interessante. Obrigado.